porta estranha no jardim da varanda de um apartamento. Cerca de 20 anos atrás, o Sr. Tanaka estava procurando um novo lugar para se mudar porque o apartamento em que morava seria demolido. Disse que encontrou um imóvel que gostou à primeira vista ao ser apresentado por um agente imobiliário. Embora tenha sido construído há alguns anos, a área é de 2 quartos, o que é mais do que suficiente para uma única pessoa. Mesmo assim, o aluguel foi ligeiramente inferior ao preço de mercado. Não fica longe da estação. Ele não gostou do fato de estar no primeiro andar, mas disse que ainda não havia inquilinos no segundo andar. Por um tempo, não precisei me preocupar em ser incomodado pelo barulho vindo de cima. Um jovem vendedor de uma imobiliária também o recomenda com confiança. Quando você entra, pode dizer que, embora seja antigo, tem algo especial. É cercado por uma cerca, então você não precisa se preocupar com o olhar dos transeuntes. É um quarto no primeiro andar de uma casa isolada de madeira. Quando entrei no quarto, notei que não havia luz solar suficiente, mas eu estava trabalhando durante o dia de qualquer maneira. A banheira e o vaso sanitário são mais bonitos do que eu imaginava, e há muito espaço de armazenamento. A impressão de Tanaka é ainda melhor. Quando abri uma janela grande o suficiente para as pessoas entrarem e saírem, havia um pequeno jardim de cerca de 1 metro de tamanho cercado por um muro e um muro da casa vizinha. Parece que a roupa seca ali. Era estreito e a luz do sol era mínima, mas havia outra coisa que me incomodava. Abra a janela e a 1 metro de distância está uma porta velha. O que é isto? Quando soube disso, o corretor explicou que estava ligado à casa do senhorio ao lado. Foi originalmente usado por seu filho como uma casa isolada, mas agora ele está alugando porque se tornou independente. Embora estivessem separados, suas vidas deviam ter sido completamente diferentes, e sua privacidade estava assegurada. No entanto, disse que a base de habitação do senhorio é separada e, como está quase ausente, não há necessidade de se preocupar em morar lá. É claro que você não pode abrir a porta do jardim, disse o corretor em tom de brincadeira. O tamanho do quarto e o aluguel eram atraentes, então o Sr. Tanaka não pensou muito em tomar a decisão de assinar o contrato. Depois de terminar a mudança, não consegui relaxar nos meus dias de folga devido a vários procedimentos e compras de coisas que precisava, e levei 1 mês para conseguir relaxar no meu quarto. Quando eu estava fazendo uma pausa com a janela aberta, de repente me interessei pelo jardim. A máquina de lavar já tinha chegado, então eu saí para o jardim para lavar a roupa. Abri a janela e saí para o jardim. Meu olhar vai naturalmente para a velha porta. Se você abrir a porta, é a casa de outra pessoa. Você não pode simplesmente abri-lo. Torna-se transgressão. Bem, está trancada. A maçaneta me tenta. É da natureza humana querer abrir uma porta. Mas no último minuto, ele parou e pensou. Uma sensação ruim passou pela minha cabeça. Pensei melhor em não abri-la. Quando o sofá chegou e ele finalmente estava pronto para convidar as pessoas, o Sr. Tanaka convidou seus amigos para a sua nova casa. Quando começamos a beber e a conversar sobre isso e aquilo sobre a nova casa, um dos meus amigos começou a dizer que queria fumar. É proibido fumar no quarto devido a manchas de alcatrão. Dei-lhe sandálias, um cinzeiro e falei para ele fumar no jardim. Porque ele estava entusiasmado com outros assuntos. Depois de fumar, meu amigo entrou pela janela e disse: há uma porta em um lugar estranho. Ah, é a casa do meu vizinho. Antes que eu pudesse dizer não abra, fui interrompido por: eu não abri, mas está trancado?
Que tipo de armazém você está usando? O Sr. Tanaka disse com um sorriso irônico, não tente abri-lo sem permissão. Naquela noite, quando fui para a cama depois que meus amigos foram para casa, fui acordado por um som estranho. O barulho vindo da porta. Merda! O Sr. Tanaka pensou com sua cabeça semi-desperta, e eu me pergunto se alguém esqueceu alguma coisa. Eu pensei que meu amigo estava visitando o apartamento novamente. No entanto, a entrada do quarto do Sr. Tanaka não era do tipo maçaneta. Lembro que é do tipo manivela e não faz barulho de giro. O som é um som metálico girando, parando no meio do caminho, girando de volta e girando novamente. Era o mesmo som repetidamente. A maçaneta do jardim vem na minha mente. Eu me pergunto se o vizinho chegou em casa. Mas no meio da noite? O colchão do Sr. Tanaka está posto paralelamente à janela do lado do jardim. A distância até a janela é de cerca de 1 metro e a distância até a maçaneta é de 2 metros. Eu podia ouvir claramente o som vindo de lá. Você não pode ver o jardim da janela escondida pela cortina. O Sr. Tanaka abriu as cortinas, mas não teve coragem de checar o jardim, então prendeu a respiração até que o som parasse. O som da maçaneta começou naquela noite. Não toca durante o dia, e sempre à noite. É cerca de 4 vezes por mês, mas não é regular. Claro, poderia também incluir algumas coisas estranhas que acontecem. Consultei ao corretor de imóveis, mas me disseram que os barulhos poderiam ser de outros apartamentos. Vou apenas confirmar, mas o proprietário está morando atualmente em outra cidade. Ele já é velho, então não acho que seja senso comum ele voltar de repente para casa à noite. E o filho? Eu perguntei. O apartamento foi originalmente separado. Ele provavelmente tem a chave da casa principal e, se não sabe que está sendo alugada, não é de se admirar que esteja tentando entrar. Mas o agente imobiliário declarou não. Perguntei por quê, mas o corretor não me disse até o final por questões de privacidade. Uma noite, quando cheguei em casa, depois de uma série de trabalhos, terminei de me arrumar para dormir e me deitei. O trabalho de amanhã está se acumulando também. Suspirei e fechei os olhos, e a sonolência veio de repente. O som que me perturbava adormecido começou. Merda! Frustrado pelo fato de que seu sono estava perturbado, ele impulsivamente tentou gritar com ele. O senhor notou algo estranho. Perdi minha voz. Não só isso, mas seu corpo nem sequer se movia. Apenas os olhos se movem. A vista é a direção da janela onde a cortina está pendurada. Meu coração começou a bater forte, muito forte. Havia uma pequena abertura na cortina. Mesmo que devesse ter fechado corretamente. Fechei os olhos desesperadamente. O Sr. Tanaka desejou que ele fosse poder dormir. Achei que aos poucos me acostumaria com o som e iria dormir. Mas era impossível. O som da maçaneta para. Então ao som de abertura. O Sr. Tanaka arregalou tanto os olhos que suas pálpebras doíam pelo medo crescente. Dava para ver o jardim através das cortinas. A porta do jardim se abriu lentamente e alguém saiu da escuridão. Parecia uma pessoa. Ele estava vestido em trapos, e seu cabelo, que tinha crescido descontroladamente,
caía em seu rosto. As articulações de seu corpo são dobradas em direções estranhas, e ele rasteja no chão sobre os cotovelos e joelhos. E lentamente, como uma planta crescendo, mas com certeza, ela se aproxima da janela e do Sr. Tanaka. Habilmente usando seu braço dobrado, ele se levantou. O que é? O que é? Olhando para aquele rosto, o Sr. Tanaka engoliu a saliva. Era uma forma que não podia ser humana. Não havia reflexo do luar em seus olhos. Era oco onde os olhos deveriam estar. O nariz é raspado junto com o osso. A sujeira escorre de sua boca desesperadamente contorcida. A aparência de mastigar o solo com seus dentes manchados me lembrou um inseto. Aproximou-se e apoiou a cabeça no degrau da varanda. Mesmo sendo um movimento estranho, tinha uma sensação natural, como se fosse algo que você sempre faz. Da abertura na cortina, olho para o Sr. Tanaka como se fosse natural. O Sr. Tanaka não conseguia gritar nem fechar os olhos. Eu não conseguia ler nenhuma emoção lá, mas eu podia dizer que ele estava obstinadamente ligado a esta sala. Parece que ele claramente sentiu obsessão em seus olhos vazios. Depois de olhar um para o outro por um tempo desconhecido, Tanaka finalmente desmaiou. Quando acordou, o colchão estava coberto de urina. Desde então, Tanaka colocou prateleiras, caixas de papelão e objetos pesados na frente da porta até a noite anterior à sua mudança, e nunca mais entrou no jardim. Quando dormia à noite, usava fones de ouvido e deixava as persianas fechadas. Graças a isso, o quarto cheirava a mofo. Em que circunstâncias o senhorio decidiu morar em outra cidade, e para onde foi o filho? O Sr. Tanaka pensou nisso mais tarde, mas não sabia a resposta. Um tempo depois do Sr. Tanaka ter se mudado, a residência foi demolida. Dizem que é uma história em Tóquio.